Mas caiu com gosto, né? Nossa Senhora. No meio da explicação ele cai. Eu tava de olho no tempo. Aí eu relaxei um pouco, pum, caiu. Vamos dar um tempinho agora. Talvez na semana que vem, pessoal, ver se eu testo o Microsoft Teams, né, para usar o Zoom. Porque, pelo que eu percebi, uns amigos meus que vocês estão usando, lá não tem essa limitação de tempo. Eu não sei como é que é a estrutura deles, mas talvez seja uma vantagem da palavra ficar nesse negócio de ficar caindo, que cansa esse negócio do Zoom aqui. É bom. Ele precisa ter login para poder entrar, Protásio? Acho que tem, né? Ou não? É igual o Zoom, que tem um link que a pessoa consegue entrar. É link? Ah, show de bola. Meu irmão também usa ele. Na faculdade que ele está fazendo, ele tá usando ele também. Aí ele está elogiando bastante. Eu falei, vou adotar aqui para ver como é que vai ser. Na semana que vem eu acho que eu vou fazer essa mudança, porque ficar no Zoom aqui caindo o tempo todo é complicado. Bom, vamos voltar então? Acho que já deu tempo para o pessoal entrar. Então, pessoal, voltando aqui, a gente estava falando sobre a carga crítica. A gente viu que a propriedade aqui da seção geométrica que vai definir quão esbelta é a minha estrutura agora é o raio de giração. E a gente tem raio de giração tanto em x como em y, que ele é nada mais nada menos do que uma relação entre a inércia, uma de inércia, e a área. Beleza? Então, geralmente a flambagem ela vai acontecer em torno do eixo de menor inércia. Então, aqui vai entrar sempre o I mínimo, certo? O menor raio de giração que a gente vai ter no nosso perfil. Bom, quando a gente não relaciona cada perfil cada perfil e com o seu comprimento, ele vai ter uma esbeltez, certo? Se eu tiver um mais comprido, a esbeltez muda. Se for um pular mais curtinho, a esbeltez reduz por consequência. Então, quando a gente traça um gráfico dessa carga crítica, a carga crítica de Euler mesmo, então tira as imperfeições, eu consigo fazer um gráfico dessa carga crítica de Euler aqui com a esbeltez do meu pilar. Ela fica um gráfico um gráfico exponencial parecido com isso aqui. Então eu vou fazer meu gráfico. Aqui entra a esbeltez, que é o L sobre I, e aqui entra a carga crítica de Euler. Certo? Então geralmente esse gráfico ele tem esse comportamento. É um exponencial indecido. Certo? Como assim? Quanto mais esbelto é o meu pilar, quanto mais comprido, quanto menos resistente for ele, menor é a carga necessária para gerar a ruptura. Certo? E se esse pilar vai reduzindo a esbeltez, ou seja, diminuindo o comprimento ou aumentando o raio de giração, maior é a carga crítica que ele precisa. Esse valor aqui vai até o infinito, ou seja, quando a esbeltez é muito pequena, onde eu tenho uma esbeltez muito pequena? Uma chapoca de um aço, vamos dizer assim. Um corpo de prova bem espesso. Chapoca é ótimo, né? Ótima definição. Vou fazer um cilindro melhor. Isso aqui é um exemplo de uma seção que a gente chama de compacta. Ou seja, eu tenho uma alta inércia na seção com um comprimento muito pequenininho. Então é muito difícil disso aqui sofrer flambagem. A carga para isso aqui sofrer flambagem é muito alta. Geralmente vai ser uma carga próxima ao infinito. Só que o que acontece? Quando o perfil ele é muito compacto assim, a carga crítica é muito alta. Só que ele tem uma outra forma dele romper. Ele não rompe só por flambagem. Ele rompe pelo quê também? Quando eu atinjo a carga de escoamento. Então, existe dois modos de ruptura. Escoamento, tá vendo? Escoamento. O nosso FY, no caso. Igual de tração.
Aquela carga máxima de tração, que era o Fy, existe aqui também na compressão. Lembra que o material é o mesmo? Então, mesmo essa carga aqui do N indo ao infinito, eu vou ter uma carga aqui no meio equivalente à carga de escoamento. Certo? E essa carga de escoamento, ela é independente da esbeltez. Certo? Eu posso ter aqui, ela só depende da área. Mas a esbeltez não vai variar ela. Então, se eu tenho o mesmo corpo de prova aqui, geralmente ele vai ter um comportamento linear. Cadê? Deixa eu ver aqui. Então, acaba que a minha curva de flambagem do pilar ideal, ele passa a ser isso aqui. Ele tem uma parte horizontal, que tem a ver com o escoamento, e a partir desse certo ponto aqui, ele rompe devido à flambagem. Então, existe um ponto aqui de mudança. Uma esbeltez aqui de limite, que vai definir se o meu pilar vai romper por escoamento ou vai romper por flambagem. Certo? Essa aqui a gente chama de curva de flambagem. Bom, como essa carga crítica aqui depende da área, geralmente esse gráfico a gente não trabalha com força. A gente trabalha geralmente com tensão, porque aí fica mais fácil. Então fica aqui FCR, que é N crítico sobre a área. Então aqui, ao invés de força, fica mais fácil a gente trabalhar com tensão. Porque a área deixa de ser uma incógnita também aqui no meu sistema. Então eu passo a trabalhar aqui com com uma tensão sigma, e aqui é a tensão sigma de escoamento, então fica o nosso Fy, certo? Então é mais comum a gente trabalhar aqui com tensão, ao invés de trabalhar com carga crítica. Beleza? Bom, então a gente já viu como é que é o comportamento, o modo de ruptura. Ele pode romper ou por escoamento ou por flambagem. Então, como que a gente monta essa curva de flambagem, então? Aqui entra naquele próximo gráficozinho que eu estava mostrando para vocês. Então, percebam, eu tenho essa parte horizontal, que é a parte do escoamento, e a parte aqui da curva, que é a parte de flambagem. Essa parte empontilhada é justamente o que a gente estava vendo aqui. Isso aqui é para uma coluna ideal, sem imperfeição, com carga centrada, tudo perfeito. Se você olhar esse gráfico também, ó, ao invés de estar trabalhando com FC, o FCR, que é a força crítica, ele está trabalhando com FC dividido pelo escoamento. Por quê? Quando esse valor aqui de Fy for igual ao FC, esse valor aqui é o 1. Então é como se fosse aqui uma relação entre a carga crítica de ruptura e a carga de escoamento. O máximo que eu posso ter nessa relação aqui é 1. Se for 1.2, tá? Isso significa que a carga crítica de flambagem é maior que o escoamento. Isso nunca vai acontecer, certo? Então é como se eu pegasse esse FCR aqui e, para facilitar mais ainda a minha análise, eu trabalhasse com FC sobre Fy, certo? Então eu só estou mudando a forma de mostrar esse gráfico para facilitar o nosso entendimento e facilitar também o nosso dimensionamento, para não ficar dependente de várias variáveis no meu sistema, certo? Bom, então no final eu fico com esse gráfico aqui de uma coluna perfeita. Esse é o gráfico de flambagem da coluna perfeita, esse pontilhado aqui. Só que a gente sabe que, colocando as imperfeições de material, colocando as imperfeições geométricas, não é essa curva que vai existir na realidade. Então, o que foi feito? Foram feitos vários ensaios. Então, a gente pegou pilares com seção conhecida e comprimento conhecidos, eles foram variando a esbeltez e ensaiando esse pilar na realidade. Então, o que acontecia? Um pilar aqui, que ele estava nesse ponto para um valor real, quando ensaiava ele dava um ponto aqui embaixo. Aí fez com outros esbeltez. O pilar que era para bater aqui, bateu aqui. E foram fazendo vários ensaios. E dentro disso aqui, foi feita uma curva de concordância, certo? Geralmente aqui é um pouco a favor da segurança. Então, o que acontece? Esse aqui é a curva real de ruptura, considerando todas as imperfeições que foram obtidas em ensaio, certo? Então, dessa forma aqui, a gente consegue relacionar para uma mesma esbeltez que está aqui embaixo, o valor teórico, que a gente consegue fazer calculando, e o valor real. Dentro disso aqui, valor teórico com valor real, que é o que a gente vai obter a carga de ruptura do meu pilar. Então, essas curvas de flambagem foram feitas com base
em ensaio prático, certo? Só que relacionando com a teoria. Bom, então dessa forma aqui que a gente vai conseguir determinar o nosso dimensionamento. Então, qual que é o nosso objetivo a princípio? A gente precisa encontrar a esbeltez do nosso pilar, que vai ser a esbeltez teórica. E em cima dessa esbeltez, com esse gráfico, a gente vai achar a relação de FC com o FY. É isso aqui que vai me dar a porcentagem de redução de carga, de resistência do meu corpo de prova. Bom, deixa eu passar aqui. Então, aqui é mais uma explicação do que eu disse. Esse gráfico ele é dividido da linha pontilhada em duas regiões. A reta horizontal, que é definida pelo escoamento da seção transversal, e a curva de Euler, que é definida aqui por essa parte em pontilhado. Então, quando eu aplico aqui as imperfeições, isso aqui é mais o resumo de tudo que foi falado. Com essa curva prática que foi obtida, pode-se observar três regiões específicas, vamos dizer assim. A primeira região, que é aqui de baixo, vou começar pela última aqui, são as colunas muito esbeltas, tá vendo? Lambda elevado. Observou-se nos ensaios que, quando o lambda é muito elevado, volta aqui, a curva real se aproxima muito da curva de flambagem de Euler. Ou seja, as imperfeições geométricas, as imperfeições dos materiais, para uma coluna muito esbelta, ela não faz muita diferença. Porque a carga já é tão pequenininha que essa imperfeição fica muito próxima. Então, eu tenho essa região. Tem uma região de esbeltez intermediária. Aqui, sim, faz bastante diferença a imperfeição geométrica, porque a carga ali de ruptura é uma carga um pouco mais elevada. Então, a imperfeição reduz bastante a sua resistência. E tem a terceira região, que é a região de coluna curta. Ou seja, mesmo eu tendo imperfeição, o perfil é tão compacto que não está fazendo diferença nenhuma. Ele está rompendo por escoamento. Então, na prática, eu fico com três regiões diferentes. Uma onde a imperfeição bate bastante. A outra onde ela não interfere, para lambda muito elevado. Aí a ruptura é por flambagem teórica. E uma muito curta, onde a ruptura acontece no escoamento. Então, esse gráfico é dividido em três regiões. Bom, então o que acontece? Se vocês olharem aqui esse gráfico anterior, esse 1 que está aqui, ele é uma relação da carga crítica com a carga de escoamento. Então, se eu fosse utilizar essa relação de FC com FY, eu ia ter que ter um gráfico de flambagem para cada aço. Então, para o aço de FY de 250 MPa, eu ia ter um gráfico. Para o aço de FY com 350 MPa, eu ia ter que ter outro gráfico. Então, a LBR quis resumir tudo em um gráfico só, certo? Que é a curva única de flambagem. Para isso, ela transformou a esbeltez do pilar numa esbeltez em função do escoamento, que é o que a gente chama de esbeltez reduzida. A esbeltez reduzida é uma relação do material com a carga crítica de Euler, que está aqui. Então, é assim que a gente vai determinar a esbeltez teórica do nosso pilar para conseguir obter a resistência final do nosso pilar. Então, ó, AG é a área do pilar, FY a tensão de escoamento, aí vai depender do aço que a gente está utilizando, e a carga crítica de Euler é a carga teórica que a gente viu lá no início, π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia mínima dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Dentro disso, a gente encontra a esbeltez reduzida desse pilar, certo? Então, dimensionamos, encontramos a esbeltez reduzida. Esse gráfico da norma, esse gráfico aqui em preto, já é o gráfico obtido em ensaios, certo? Então, aqui entra o fator aqui, ó. Então, com esse gráfico aqui, a gente consegue determinar qual que é a porcentagem de redução de resistência do pilar. Como assim, ó? Lembra do 1? O 1 está aqui, ó. O 1 significa que o FC é igual a FY, então ele vai romper para o escoamento, certo? Vou botar aqui, ó. O que é o que a gente chama de fator de redução? Ele é o FC sobre o FY. Então, se a coluna for muito curta, esse aqui vai ser 1. Q igual a 1 significa o quê? FC sobre FY significa que FC é igual a FY.
Então, quer dizer, essa coluna vai romper para o escoamento, correto? Agora, ao ponto que eu vou aqui aumentando a minha esbeltez, quando ele começa a ficar magrinho, o meu pilar, olha o que vai acontecendo. Com o ensaio prático, a gente viu uma diferença entre a carga real de ruptura e a carga de escoamento. Então, por exemplo, aumentei um pouco a esbeltez. Vamos dizer que está aqui em 0,5. O valor de Ki é 0,9. Então, se eu botar aqui Ki igual a 0,9, vou mostrar aqui para vocês. 0,9 é igual a FC sobre o FY. Quer dizer que FC, que é a tensão de ruptura do nosso pilar esbelto, é 0,9 vezes a tensão de escoamento. Ou seja, a flambagem aqui começa a fazer diferença. Significa que esse pilar ele vai romper, vou botar aqui o FY, com 90% da carga que geraria o escoamento. E quanto mais esbelto é o meu pilar, por consequência, menor aqui é o valor da fator de redução. Ou seja, mais ainda eu vou estar reduzindo a resistência do pilar. Até chegar ao ponto aqui de 2,5. Quando eu chego nesse esbeltez aqui, olha a redução. 0,15 quase. Ou seja, esse pilar vai romper com 15% da tensão de escoamento. Ou seja, a carga crítica vai lá embaixo. Beleza? Então é assim que foi obtida essa curva da NBR 8800. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Coloca aí no chat, que eu estou falando igual uma maritaca aqui. Show, show de bola. Bom, a partir disso aqui, já começa a ficar mais simplificada a minha análise. Eu consegui pegar toda aquela teoria pesada e fui resumindo ela, transformando ela, até ficar numa coisa mais tranquila de ser resolvida. Então, por exemplo, agora eu tenho uma curva de flambagem. Se você pegar essa curva aqui que foi obtida pela norma, ela tem dois comportamentos. Ó. Nesse trecho aqui de 0 até 1,5, ela tem uma curvatura virada para baixo. E de 1,5 para 3, a curvatura dela é para cima. Tá vendo? Então, a norma ela fez duas equações que representam essa curvatura inferior e essa curvatura superior, relacionada com esse lambda zero. Então, dessa forma aqui, é como se fosse a equação desses dois gráficos. A gente obtém o fator de redução em função de lambda zero. Que são essas equações aqui. Para lambda zero inferior a 1,5, ou seja, na ponta da curva onde eu tenho a curvatura para baixo, eu posso falar que esse fator de redução é 0,658 vezes o lambda elevado a lambda zero elevado ao quadrado. Certo? Foi a equação que foi obtida dessa curvatura aqui. E a de baixo, a partir de 1,5, ou seja, daqui para cá, onde a curvatura é para cima, a minha equação dá por 0,877 dividido por lambda zero ao quadrado, certo? Então, o que eu vou fazer aqui inicialmente, quando eu for fazer um exercício? Calculo a característica de flambagem, com essa característica eu obtenho o lambda zero. Se o lambda zero, se a esbeltez daquele pilar que eu estou dimensionando for inferior a 1,5, eu acho o fator de redução por essa equação. Se ele for superior a 1,5, eu uso essa equação. E ao final de tudo, obtido o fator de redução, é só eu calcular agora a tensão, a minha carga de ruptura, que nada mais é que a carga é a equação de excesso de materiais, tensão igual a força sobre área. Então, se vocês olharem aqui a equação, o que eu tenho aqui? Ó? É NRD, que é a carga, vou botar aqui, ó, tensão é força sobre área, certo? Quem que é a força nesse caso aqui? É o NRD. Vou isolar aqui melhor. Ou seja, a força é igual a tensão vezes a área. A força é o meu NRD, que está ali. Quem é a tensão? A tensão é o FY, só que ele pode ter uma redução. Quem é o fator de redução? O fator Ki, certo? E quem que é a área? É o AG. O que tem a mais além disso aqui? Tem o coeficiente de redução da resistência do aço ao escoamento. Então, eu vou colocar aqui o γ1. E esse Q que está aqui, ele é um fator de redução devido àquela flambagem local. Lembra que a gente falou que as chapas que compõem o perfil podem também, reduzem também a resistência a compressão do meu pilar? Então, entra esse Qzinho aqui também, mas é um que a gente vai ver só na próxima aula. Não vou entrar nele agora, não. O principal ponto aqui é definir essa carga resistente aqui de flambagem. Então, é assim que a gente vai determinar. Então, o nosso objetivo da curva de flambagem é ver qual que é a porcentagem em cima da tensão que gera do escoamento à compressão
que a minha carga, o meu pilar, ele vai sofrer de redução devido ao fenômeno da flambagem. Então, o objetivo aqui é, em cima da esbeltez, encontrar o fator de redução. Beleza? No final, é a mesma aplicação de resistência de materiais. Tensão é igual a força sobre área. Tranquilo? Bom, além disso, além de eu dimensionar, eu tenho que fazer uma verificação. Eu não posso fazer barras muito esbeltas. Eu não posso ter um pilar com mistura muito esbelta, para não sofrer com vibração ou até conforto visual. Então, a norma ela limita a esbeltez do pilar. O lambda do pilar ele não pode ser superior a 200. Certo? Se for superior a 200, a gente tem que mexer no raio de giração, aumentar o raio de giração, ou seja, pegar um perfil mais resistente, ou aumentar a inércia dele, ou aumentar a área, certo? Lá em tração, a gente tinha esse mesmo limite, só que o limite era de 300, porque como ele estava tracionado, a imperfeição não gera tanto problema assim. Aqui em compressão, a gente limita essa esbeltez em 200, ok? É mais uma verificação, mas geralmente a esbeltez fica longe desse valor. É muito raro chegar nessa esbeltez de 200. Ok? Bom, dentro disso a gente pode entrar agora no exemplo. Exemplo 1. Vamos aplicar os conhecimentos aí que a gente acabou de aprender. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Falem aí no chat. Opa. Vou voltar aqui para a tela. Beleza. Acabei de desfazendo. Bom, então vamos começar a resolver aqui. Aumentar um pouquinho o espaço da tela. Exemplo 1. Determine a resistência de cálculo para os dois casos abaixo de um pilar. Formado pelo perfil W150 por 37.1. O aço utilizado para aplicação é o aço A36. Então, vou botar aqui o aço A36 que a gente utiliza. Lembrando, deixa eu botar essa letra preta, letra verde já está me deixando nervoso. Já. É o aço A36. A gente sabe que o A36, o FY dele é 250 MPa. E o FU é 400, mas o FU aqui não faz diferença para a gente. Então, só vou botar o FY aqui a princípio. W150 por 37.1 é a última aqui da nossa tabela. Deixa eu tentar dar um zoom que vocês conseguirem enxergar. Opa. Tá difícil de dar o zoom aqui. Eita. Vamos voltar. Aqui dá para a gente encontrar as propriedades desse perfil. Então, por exemplo, 157 por 37.1. Propriedade de área. A área está aqui dele, 47,8 centímetros quadrados. Então, já vou colocando aqui em cima. A área 47,8 centímetros quadrados. Temos a inércia dele também, Ix e Y. Ix, se a gente for olhar aqui, é essa parte no final, 2.244 centímetro a quarta, a unidade está aqui, e Y, se a gente for olhar, 707 centímetros a quarta, beleza? Essa tabela, ela também fornece o raio de giração, é esse izinho que está aqui, tá vendo? Para o eixo X e X é 6,85 centímetros, vou botar aqui o raio de giração. E o raio de giração em Y é igual a, deixa eu voltar aqui, volta, 3,84 centímetros. Certo? Bom, esse raio de giração nada mais é que a raiz da inércia dividida pela área. Então, se vocês fizerem essa conta, vai dar esse valor aqui que está na tabela. A tabela só está aqui para facilitar a nossa análise. Beleza? Bom, então o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a esbeltez reduzida. E a gente viu que a esbeltez reduzida, deixa eu só reacertar aqui ela é função da carga crítica de Euler. Então, a gente tem que achar a carga crítica de Euler desse pilar. Vamos lembrar aqui que a carga crítica de Euler
que é a carga real, tipo, a carga teórica de ruptura flambagem, ela é, vamos lá, tá aqui, ó, N crítico, primeiro, vamos lá aqui, cálculo de N crítico. N crítico vai ser igual a π ao quadrado, vezes o módulo elasticidade, vezes o raio de giração mínimo, dividido por K, vezes o comprimento do pilar, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, agora aqui vai entrar um detalhe. Quem é esse raio, essa inércia mínima, esse momento de inércia mínima? Vai depender do que o meu pilar está liberado para acontecer. Então, se a gente olhar aqui o exemplo A, há uma contenção lateral, parede de bloco estrutural, impedindo a flambagem em torno do eixo Y. Então, esse pilar está embutido dentro de uma parede. Como assim? Vamos fazer um desenho para a gente conseguir enxergar aqui. É como se eu tivesse esse perfil aqui. Esse aqui não vai sair tão perfeito assim, não. Eita. Então é como se eu tivesse uma parede aqui, esse pilar dentro de uma parede. Caraca, deu um barulho de aviso aqui no meu ouvido, quase todo mundo deu um pulo aqui agora, tão alto foi. Bom, esse aqui que é o caso. Eu estou com um pilar aqui. Pois é, o volume está alto. Nossa senhora, eu dei um pulo aqui, tão alto foi. Foi aquele barulho fininho. Ai, até acelerou o coração. Bom, então é como se eu tivesse esse pilar dentro de uma parede. Então, olha só. Se eu aplicar carga nesse pilar aqui, a menor inércia a gente já sabe que é o eixo Y. Vou botar aqui. O eixo X está aqui. E o eixo Y está aqui para cima. A menor inércia é o eixo Y. Então, a tendência dele é rotacionar ao longo desse eixo. Só que ele está embutido dentro de uma parede de bloco. Ele não vai conseguir flambar em torno desse eixo. Quando ele perder a resistência e querer romper, a parede vai segurar ele. Então, ou seja, ele está equilibrado em torno do eixo Y. Só que o eixo X, ele está liberado? Não. Então, nesse caso aqui, onde eu tenho uma contenção lateral impedindo a flambagem em torno do eixo Y, a flambagem em torno desse eixo, a flambagem só pode acontecer em torno do eixo X. Então, é em torno desse eixo que eu vou calcular a minha carga de ruptura de flambagem. Ok? Bom, então vamos calcular essa carga então, em relação ao eixo X. Então, deixa eu apagar aqui. Esse I mínimo nosso vai ser o I X. Vou botar o preto. Então vamos colocar os nossos valores aqui. Deixa eu apagar o nosso desenho. Então a carga crítica vai ser o quê? Vai ser π ao quadrado, que multiplica o módulo da elasticidade, 200 gigapascal. Então vou botar aqui 200 vezes 10 a nona, newton por metro quadrado. Vou trabalhar em newton e metro. Inércia em X, 2.244 centímetro a quarta para metro a quarta, vai ser duas vezes, né? Então, 2 vezes 4, vezes 10 a menos 8 metro a quarta. Dividido. O coeficiente K de flambagem, ele está falando aqui que ambas as extremidades são rotuladas. Ambas as extremidades rotuladas, o nosso K é, vamos lembrar aqui, extremidade rotulada, a parábola é completa. Então, nosso K é 1. Então, vai ser 1 vezes o vão.
Esse pilar é um pilar que ele tem 3 metros, é o pé direito do pavimento. Então, vai ser 1 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, o N crítico, nesse caso aqui, em torno do eixo X, que é a única característica que pode acontecer nesse caso, vai ser 9 vezes 2, 2, 4, 4, 5, menos 8, dividido por 3 ao quadrado. Vai dar 4.921,64 quilonewton, certo? Deu vezes 10 a terceira. Já vou botar em quilonewtons aí pra gente. Então, essa é a carga que geraria a ruptura se o meu pilar fosse perfeito, se ele fosse ideal, certo? O que não é o caso. Então, agora, já que eu tenho essa característica de X, eu consigo calcular a esbeltez reduzida. É o nosso próximo passo. Eu vou botar aqui 2. Então, segundo passo agora. Esbeltez reduzida. A gente vai determinar agora a esbeltez que esse pilar tem, só que já considerando o material. É uma análise mais rápida. A gente viu aqui na equação, deixa eu voltar um pouquinho. Lambda zero é igual a raiz da área do pilar, área bruta, vezes a tensão de escoamento, dividido pela carga crítica. Certo? Bom, eu vou usar aqui unidade centímetro e quilonewton, certo? Para sair em quilômetro por centímetro quadrado, esse FY, que a gente já conhece. Então, a área vai ser a raiz. Área em centímetros quadrados, 47,8. FY, 250 megapascal. A gente sabe que é a mesma coisa que 25 quilonewtons por centímetro quadrado, só dividir por 10. Dividido pela carga crítica. Aí eu vou entrar em quilonewtons. 4.921,64. A esbeltez reduzida desse pilar, com essas condições, vai ser 7,8 vezes 5, 21,64. Raiz disso, 0,493. Ou seja, é um pilar aí que ele está com uma esbeltez bem próxima aqui, ó, nessa região. Então, é um pilar curto. Ó. Ele está numa região bem resistente. Então, a gente já consegue ver que a gente vai obter um valor aqui em torno de 0,9 ou 0,8. Para isso, basta a gente agora calcular o fator de redução. Lambda zero deu menor do que 1,5. Então, lambda zero menor do que 1,5 significa que o fator de redução desse pilar vai ser igual a 0,658 elevado ao lambda zero, que é 0,493, elevado ao quadrado. É uma sucessão de elevados mesmo, não tem jeito não. O fator de redução aqui vai dar para a gente 658 elevado ao quadrado. 0,9, certinho. 903. Bateu o que a gente tinha visto ali anteriormente. Ou seja, a carga real de ruptura desse pilar aqui é 90% da carga que gera o escoamento. Agora é só calcular a minha carga de ruptura. Nesse exercício, vou lembrar aqui, eu pedi, cadê? Para desconsiderar... Onde está falando? Não escrevi aqui não, mas vamos considerar aqui a formagem local, porque a gente não viu ainda. Vai ser a matéria da nossa próxima aula. Então, agora é só calcular a carga de ruptura. Vamos aplicar a carga do NRD. NRD, então, deixa eu tirar um zoom aqui. Não tem mais papel. Deixa eu salvar isso aqui. Vou apagar aqui em cima.
a flambagem local, esse Q, aqui, tá vendo? Quando é como se ele não tivesse flambagem local, então esse Q é igual a 1, certo? Se existir flambagem local, esse Q ele vai reduzindo, porque quanto menor ele for, menor é a carga de ruptura. Então, quando não existe flambagem, quando a gente fala que as chapas são compactas, esse Q é igual a 1. Mas esse aí é a matéria da próxima aula. Então, a princípio, Q é igual a 1 para esse exercício. Eu vou colocar aqui em cima o NRD. Porque... Aí fui mexer no zoom, agora eu baguncei tudo aqui. Deixa eu apagar essa parte de cima. Era para ter mais papel para baixo aqui, ele não fez. Pô, raiva. Deixa eu apagar essa ponta de cá. Vou botar aqui por cima para fechar. Eu ainda vou pegar o jeito dessa mesinha. Na hora eu aprendo. É a parte final, a parte D. Carga de ruptura. Então, nosso NRD... Deixa eu ver aqui a mensagem. Vai demorar tanto não, Otávio. NRD vai ser π ao quadrado. Vai ser o fator de redução Q, que a gente já viu que é igual a 1 a princípio, a gente não sabe ainda, não viu a parte de flambagem local, vezes a área bruta, vezes o fator de redução, FY sobre gama A1. O fator de redução, então, de flambagem local é 1, ou seja, não houve redução. Área bruta, 47,8, é a área do perfil. Fator de redução, a gente encontrou 0,903. Tensão de escoamento, 25 kN por centímetro quadrado. Eu quero achar essa carga aqui em quilonewtons, certo? Dividido pelo gama 1. Gama 1, tensão de escoamento, 1,1, certo? Então, NRD aqui, que vai ser a carga de ruptura real desse pilar, vai ser igual a 980,98. Pode ver que é bem diferente da carga de ruptura de Euler, certo? Bem abaixo. Por quê? Esse pilar é um pilar bem compacto. Ele está bem resistente.